A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Início do capítulo 5, versículo 1 ao 11. Naquele tempo aconteceu que Jesus estava à beira do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu então 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, a de Simão, Jesus pediu que ele se afastasse um pouco da terra. Sentado na barca, Jesus ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para as águas mais profundas e joguem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duramente a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra jogarei as redes. Fizeram isso e pegaram tanto peixe que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinais aos sócios da outra barca para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Pedro e dos que estavam com ele por causa da quantidade de peixes que tinham pescado. Também os sócios de Simão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam espantados. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, a partir de agora você vai ser pescador de gente. E levando as barcas para a terra e deixando tudo, eles seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Então, primeiramente, é dizer que nós encerramos o mês vocacional, que foi o mês de agosto, e estamos vivendo o mês da Bíblia. E hoje é uma data muito significativa para nós brasileiros. No dia 7 de setembro de 1822, portanto, há 151 anos, o Brasil ouviu o grito de Dom Pedro I pedindo liberdade política, independência do povo de Portugal. Nós éramos dominados pelos portugueses e a partir daí houve essa independência política. E até hoje nós comemoramos. E como eu li o Evangelho de São Lucas no capítulo 1, que é um texto vocacional, nós vimos aqui que as multidões se apinhavam para escutar a palavra de Jesus. Era muita gente. E diante dessa situação, Jesus toma a barca de Pedro. É uma indicação também importante, porque Pedro vai ser o primeiro dentre os apóstolos, vai ser o primeiro Papa. E Jesus se afasta um pouco dentro da água e de lá ele pode ver todo mundo que está ali e também todo mundo pode escutá-lo, porque a água propaga o som. Não tinha microfone naquela época, não tinha alto-falante, então ele tinha que falar ao vivo. Então ele, contemplando o seu povo, fez o seu ensinamento, que nós não sabemos o conteúdo. Os discípulos não pescaram nada naquele dia, mas estavam lavando as redes para continuar no outro dia a sua jornada. Mas em todo caso era um sinal de esperança. Eles não desanimavam,
não tinham conseguido nada, mas estavam esperançosos que no outro dia eles iam conseguir. O que terá acontecido? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas? Aí Jesus vai fazer uma ação. Ele manda que Pedro tome aquela barca e avance para as águas mais profundas. Pedro é um pescador experiente, estava desanimado no sentido de não pescar nada, mas em atenção à palavra de Jesus, ele vai avançar e ele vai lançar as redes. E o que foi que aconteceu? Uma pesca extraordinária, frutífera, pela força da palavra de Jesus. Afinal, há uma verdadeira cristofania. Essa palavra significa a manifestação de Cristo nos acontecimentos. Pedro consegue perceber o que está acontecendo, por isso que ele se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pobre pecador. Mas Jesus diz: não tenha medo, de hoje por diante você vai agir como um pescador de gente. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E até hoje nós estamos aqui como igreja, ouvindo esse fato, esse milagre, que pode continuar acontecendo nos dias de hoje. A gente sabe as catástrofes, não é, da natureza, elas continuam. A gente acompanhou agora no Havaí, esse acontecimento súbito, de origem natural, imprevisível, susceptível de provocar vítimas e danos materiais avultados. Portanto, a gente sabe que a natureza é uma coisa, mas nós temos aqui uma proposta do Evangelho. Hoje, multidões estão comemorando no Brasil uma vida de esperança. Não desanimamos. Então, já pensou uma sugestão aqui? Se todo o povo brasileiro, se os padres, as igrejas, os bispos nas suas dioceses, a CNBB, passasse uma ordem para que o povo fosse para as igrejas rezar, não é? Orar, ouvir. Os evangélicos também podiam fazer isso, né? Um jejum para que a nossa nação não se deixasse levar pelas catástrofes da vida, né? Pelos desencantos, pelos desacertos, mas que nós construíssemos de fato uma nação, que nós entrássemos nesse grito de independência. Não basta só independência política, tem que haver uma independência cristã, uma independência de fé, uma independência de amor, de caridade, uma independência de respeito, de valorização da pessoa, uma independência para mais trabalho, para mais produção, uma nação que produz, que exporta os seus produtos para outras nações, que alimenta milhões, bilhões de pessoas na face da terra, não é? Portanto, vamos pedir ao Senhor que esse evangelho de hoje desperte em cada um de nós essa vocação, esse chamado. Aquele hino de Padre Zezinho nos ajuda muito, chama-se A Barca. Entre na internet e veja essa letra. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, mas somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhas nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Entrarei para as águas mais profundas. Tu sabe bem que em meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Então essa letra diz tudo o que nós precisamos para esse dia 7 de setembro. Celebremos, portanto, a nossa independência integral, vendo todos os aspectos da pessoa inteira, em todos os sentidos. E assim deve ser cada ano, o dia 7 de setembro, celebrado aqui no Brasil independente, feliz, um Brasil de Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira, aquela que nos cobre com o seu manto de proteção. E agora rezemos dizendo:
Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei-nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.